Fala, gente, bem-vindo ao meu canal Construindo a Próxima Geração, nossa série aí, né, de vários episódios. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, por favor, ou se não é a tua primeira vez também, deixa o teu like, compartilha com alguém, se inscreve no canal para que mais vídeos cheguem até você. Eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado, eu particularmente amo muito esse tema porque eu já me vi muito em algumas situações que eu vou estar falando aqui. Mas antes de começar a falar sobre o que eu quero falar com você, eu quero indicar esse livro. Eu sempre gosto de começar os vídeos indicando alguns livros que fizeram a diferença na minha jornada. E esse livro fez muito. Multiplique, Discípulos que Fazem Discípulos. Então, sobre liderança, esse livro é fantástico. É um livro assim que destravou muita coisa na minha mente, principalmente quando se fala sobre sucessão. Então, Multiplique, esse livro aqui é sensacional. Leia esse livro, desfrute, anote, marque, porque vai fazer muita diferença na tua jornada. E hoje eu quero falar sobre o feed e o fruto. O feed e o fruto e o feed. Porque muitas pessoas acham que o feed é o fruto, mas não é. E quando eu falo feed, eu estou falando sobre rede social, eu estou falando sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consome. A gente como ministério precisa estar nas redes sociais. A gente como ministério precisa estar gravando, estar mostrando, estar espalhando a mensagem de Jesus Cristo. Mas a gente precisa cada vez mais entender que nós não fomos chamados para ser um ministério relevante apenas por um ano. Nós não fomos chamados para sermos líderes que são relevantes só nas redes sociais e não discipulam ninguém, e não cuidam de ninguém, e não pastoreiam ninguém. Não. Esse não é o modelo bíblico. Nós fomos chamados para o vida na vida. Sim, o digital é real, mas nós precisamos ser vida na vida. E muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas acham que o feed é a coisa mais importante. Ela tem o seu valor, mas não é a coisa mais importante. Nós precisamos cada vez mais entender que Deus sempre quer e Deus nos chama para sermos uma geração que permanece. E permanecer é algo muito desafiador nessa geração. Porque nós vivemos numa geração que sempre está buscando o próximo nível, o próximo passo, a próxima influência, as próximas pessoas a alcançar. Então sempre é buscando o próximo nível, a próxima escada, é o próximo degrau. E poucas pessoas falam sobre permanecer. Poucas pessoas falam sobre ser fiel com tudo aquilo que está na mão. E esse é o nosso desafio. Quantos e quantos ministérios bombam nas redes sociais, bombam nos feeds do Instagram. Mas quando nós chegamos nesses ministérios, a gente chega a estranhar. Porque pessoalmente eles não parecem ter o número de pessoas que eles tinham nas redes sociais. Pessoalmente, a presença de Deus não é tão tangível como era naquele highlight, naquele vídeo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus nos chama para dar frutos e frutos reais. Então a gente nunca pode confundir o feed com o fruto. Porque quando nós olhamos demais para o feed, isso vai trazer cada vez mais comparação, isso vai trazer cada vez mais uma comparação e uma busca frenética, onde a gente acha que a gente não está fazendo o suficiente, onde a gente acha que a gente não está produzindo o suficiente. Isso é muito ruim. Então eu quero falar com você, eu quero te encorajar e falar que o teu chamado e o meu chamado, na maioria das vezes no ministério vai ser permanecer. Permanecer plantado onde você está, onde eu estou. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado, permanecer. Porque existe algo muito poderoso que só experimenta aquelas pessoas que permanecem. Quando você decide permanecer, as tuas raízes elas ficam cada vez mais plantadas e fortes ali na terra. É algo muito poderoso permanecer. E essa é a nossa missão, decidir permanecer. Porque permanecer tem a ver com longevidade. Permanecer tem a ver com você entender exatamente que quanto maior o tempo, maior o fruto. Quanto maior o tempo, mais doce é o fruto. Quando você muda de várias estações rápido demais, você não consegue experimentar do fruto, você não consegue comer do fruto, o fruto não é tão doce. Por quê? Quanto maior o tempo, maior o fruto. E se você entender isso, você vai permanecer por 1, 2, 3, 4, 5 anos.
Eu falo muito isso. Existe uma rotatividade muito grande na liderança. E eu oro para que Deus levante líderes que vão ficar por 5, 10, 15 anos no ministério. Porque justamente entenderam que sucesso é fidelidade ao chamado. Sucesso no ministério é você ser fiel com tudo aquilo que está na tua mão. Se são 2 pessoas, seja fiel. Se são 5 pessoas, seja fiel. Se são 10 pessoas, seja fiel. Se é um departamento no culto, seja fiel. Se é um departamento na comunicação da tua igreja, seja fiel. Seja fiel. Faça acontecer. Porque esse é o nosso chamado. Não confunda o feed com o fruto. E para a gente entender isso, a gente precisa cada vez mais ter essa longevidade no ministério. Longevidade. Não ter pressa. Nós vivemos em uma geração, é a geração que mais vive com pressa, que mais quer as coisas de forma instantânea. No reino de Deus não é assim. Jesus passou 3 anos discipulando os discípulos. 3 anos discipulando os discípulos. Você está disposto a permanecer, seja lá por quantos anos, fazendo a mesma coisa, semeando. O problema de muitos líderes é porque eles não semeiam e querem os frutos. Que é o fruto. Quando na verdade a nossa missão é lançar semente. Eu vou me preocupar em lançar semente e permanecer onde eu estou. Esse é o nosso chamado. Porque às vezes a gente acha que na liderança o nosso chamado é subir. Não. Nosso chamado não é esse. O nosso chamado é a gente descer, cavar poços e ir mais profundo em Deus. Gênesis capítulo 11 é a história da Torre de Babel, subida. Mas em Gênesis capítulo 26, Isaac precisou cavar alguns poços para achar água e Deus fez ele prosperar, ou seja, cavar. E quando você decide ir mais profundo em Deus, ele faz o quê? Ele te sobe. Foi isso que ele fez com José. José é mais profundo em Deus. José foi alguém que foi fiel com tudo aquilo que estava nas suas mãos, na estação boa e na estação ruim. Na traição dos seus irmãos, ele continuou sendo fiel a Deus. E o que foi que Deus fez? O exaltou, subiu. Então não é sobre subir, é sobre cavar poços. É sobre mais profundo em Deus. É sobre permanecer plantado e mesmo assim continuar dando frutos. Você precisa entender que se você está há muito tempo no ministério, não importa, Deus te chamou para frutificar. Esse é o meu e o seu chamado. Você consegue sim permanecer por vários anos e mesmo assim dar frutos. E mesmo assim frutificar. Porque esse é o teu chamado e esse é o meu chamado. Só que quando a gente fala sobre frutificação, existem 2 mentalidades. E eu queria que você entendesse isso. Existe a mentalidade dos construtores e existe a mentalidade dos mantedores. Se você é líder, você nunca pode ter a mentalidade do mantedor. Você precisa ter a mentalidade do construtor. Porque Deus ele nos chama para construir algo. Construir o reino de Deus. Expandir o reino de Deus. Nós, como líderes da próxima geração, somos construtores. Nós estamos construindo algo. Nas pessoas, nos líderes, na igreja, na comunidade, na cidade, na igreja local, no ministério de jovens, nos adolescentes, no discipulado. Nós estamos sempre construindo algo. Só que o problema de muitos líderes não frutificarem e saírem do ministério porque não estão frutificando, ou que ficam por muito tempo sentados em uma cadeira e não frutificam, é porque ao invés deles construírem, eles mantêm. Eles colocam tudo aquilo que Deus deposita na vida deles debaixo do braço, com medo, muitas vezes com receio, muitas vezes até com medo de levantar alguém melhor do que eles e perderem o lugar. Só que quando eu levanto alguém melhor do que eu não perco o meu lugar, porque eu fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado para frutificar, investir nas pessoas, levantar outras pessoas. Isso é construir o reino. Quando a gente vê em Atos, o apóstolo Paulo plantando várias igrejas, levantando Timóteo, levantando Tito, construindo, levantando igrejas, implantando igrejas em vários lugares. A gente vê que não era sobre o poder de uma pessoa, não era sobre uma pessoa construindo, era sobre várias pessoas construindo. Quando eu estou comprometido em ter uma mentalidade de construtor, não sou eu fazendo, é a minha equipe. E aí gera crescimento, e aí gera unidade, e aí gera expansão no reino de Deus. Porque eu não tenho uma mentalidade de manter. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chama
para a gente ter uma mentalidade de construtor. E eu queria ler bem rápido uma história muito conhecida, lá em Mateus, capítulo 25, eu não vou ler ela toda, mas Jesus conta essa parábola, é a parábola dos talentos. Eu vou contextualizar para vocês, Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. O servo, o mestre, ele dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo, 1 talento para outro servo. O servo que tinha 5 multiplica, o servo que tinha 2 multiplica. Mas o servo que tinha 1, ele não multiplica. Ele cava um buraco e enterra o talento. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 24. Capítulo 25, versículo 24 de Mateus fala: Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirei o talento dele e entreguem ao que tinham 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando o servo entrega aquele talento, o patrão dele fala: você foi mau e negligente. Em outras palavras, fala: você foi mau e perverso. Eu não sei se você está entendendo, mas tudo aquilo que Deus deposita para nós nunca podemos entregar para Ele da mesma forma. Isso não é só sobre liderança, é sobre a sua família, é sobre o seu trabalho, é sobre as suas amizades. Deus nos chama para multiplicar. Vocês estão entendendo? Deus nos chama para ter uma mentalidade de expandir o reino, de construir o reino. Porque quando eu tenho algo na mão e eu não multiplico aquilo, Deus está falando que eu estou sendo mau e negligente. Então que a gente venha sempre lembrar que a gente foi chamado para multiplicar e frutificar. E o segredo da frutificação sempre vai ser a gente permanecer fiel com tudo aquilo que está na nossa mão. Quer ter longevidade no ministério? Frutifique. Esse é o segredo da longevidade. Ficar por várias estações liderando é justamente você frutificar. Porque ninguém fica numa estação por muito tempo quando não está frutificando. Porque a Bíblia fala que Jesus, que Deus, Ele poda. Ele poda. Então, o meu encorajamento para você que é líder, para você que ama fazer o que você faz no teu ministério, permaneça. Não ache que você está velho demais, não ache que você precisa mudar de estação porque você não triplicou de tamanho. Não. Sempre lembre que sucesso no ministério é fidelidade ao chamado, é fidelidade ao que está na tua mão. Seja fiel ao que está na tua mão. Não caia na comparação dos feeds. Não ache que o mais importante é o feed. Não ache que o mais importante nos teus cultos de ministério são as cabines de foto, são os vídeos, são os highlights, são as fotos editadas. Não. Isso não é o mais importante. O mais importante é você ter vida na vida, é você investir nas pessoas, é você lançar sementes e, consequentemente, você frutificar. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é mais um episódio da nossa série Construindo a Próxima Geração. Deixa teu like, Pix para você contribuir no nosso canal, para ele continuar crescendo, tá aqui embaixo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.